Deus. A palavra do Senhor que nós vamos compartilhar hoje, nós vamos começar com Mateus 22:14. E o nosso tema de hoje é Todos são chamados. Vocês devem estranhar um pouquinho o áudio hoje, porque está chovendo e Deus é maravilhoso. Ele nos dá de acordo com a nossa necessidade. Nós estávamos numa sequidão enorme, aqui em Marabá. Ontem Deus nos deu um dia maravilhoso, um dia de refrigério, E hoje nós começamos o dia com essa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler aqui Mateus 22:14, que diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados, a igreja vive uma realidade de confusão entre essa relação dos chamados do Antigo para o Novo Testamento. A primeira realidade que nós temos foi o chamado do Antigo Testamento, onde quem era chamado era profetas, sacerdotes e reis. Era um chamado individual. Quem tinha o chamado eram os profetas, os sacerdotes. A segunda realidade é a do Novo Testamento, onde cada um de nós temos o chamado. Amém, amados? Onde Jesus Cristo nos entregou essa missão no Novo Testamento. No Velho Testamento, o chamado ele era individual. Já no Novo Testamento, o chamado é para todos. No Novo Testamento, o chamado é estendido a cada salvo. Portanto, toda a igreja, em qualquer nível, não importa se liderança, se é apenas um membro que está sentado ali no banco, não importa quem você tem o chamado de Deus. Você tem o chamado. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você aceitou o chamado. No Velho Testamento, Sansão, ele já nasce com chamado. Ele já nasceu com chamado no interior dele. O Espírito Santo já estava sobre ele, mas ele precisou de uma circunstância para que ele descobrisse esse chamado. Já no Novo Testamento, não. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, quando reconhecemos Ele, quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem sobre nós. E isso já traz para nós o chamado. O Espírito Santo vem sobre nós, nos capacitando. E isso traz o chamado. E isso é apenas uma profecia do que Deus já tinha prometido. Lá em Joel 2:28 diz o seguinte. Joel 2:28 diz aqui: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então essa já foi uma promessa de Deus para nós. Ou seja, o chamado do Velho Testamento, a unção de ensinar o povo, de fazer o povo, levar o povo a obedecer a Deus, de ministrar no santuário, essa era um chamado só para profetas e sacerdotes e reis. Então, Joel profetiza que isso vai acontecer no futuro sobre toda a carne. Isso, na época, para os judeus, foi difícil deles entenderem. Joel declarou que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, distribuindo os dons a todos os homens e mulheres, todos ao nascerem do reino dos céus, ou seja, ao aceitar e reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esses recebem os dons do Espírito Santo e junto vem o nosso chamado. E o início desse chamado, a inauguração desse chamado aconteceu lá em Atos.
Depois que Jesus foi ressurreto, ele ficou com os apóstolos que antes eram discípulos e ele deu essa orientação: não saiam até que vocês recebam o Espírito Santo. Aqui em Atos 2,14 diz isso. Atos 2,14. Então, Atos 2, 1 ao 4 primeiro. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Sabe o que eu acho importante, interessante aqui? É que a palavra de Deus fala que foram todos que estavam lá. Não foram apenas alguns que estavam preparados para receber, não foram só os que estavam em santidade, não foram só os que estavam jejuando, não. Todos que estavam lá em oração, aguardando, recebeu o Espírito Santo. Então, o espanto foi completo. Os judeus que passavam por ali não entendiam o que estava acontecendo. Foi mais fácil criticar e falar mal. Amados, é o que acontece quando não entendemos uma coisa. Às vezes é mais fácil criticar, né? E, em detrimento disso, Pedro, pela revelação do próprio Espírito, falou aqui em Atos 2,14, que diz assim: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que ocorre é a promessa de Deus se cumprindo. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, o Senhor derramou do Espírito dele sobre nós, não foi só para nós termos o dom e dizer: eu tenho a promessa de Deus. Não. Foi para que a nossa vida se reflita a salvação de outra pessoa. Qual a principal diferença entre o chamado do Antigo Testamento e do Novo Testamento? No Velho Testamento, somente sacerdotes, profetas, reis recebiam esse espírito, esse discernimento, esse dom. Já no Novo Testamento, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, membros, quem quer que seja, recebe desse Espírito. Você só precisa se colocar na posição que Deus tem te chamado. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. E a sua vida tem que repercutir a salvação de outra pessoa, amados. Essa é a mensagem que eu trago para o seu coração hoje. Tenha um dia abençoado nesse dia chuvoso que o Senhor nos deu. Amém?